Sejam, mu- Sejam bem-vindos ao Mãocast, eu sou a Carol Barreto e aqui a gente fala de assuntos sobre maternidade sem julgamentos. E hoje a gente trouxe um assunto aqui que é sobre a culpa materna. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E esse sentimento ele entra sem pedir licença, muitas vezes fazendo a gente repensar se realmente estamos fazendo o nosso papel de maneira correta, se a gente está fazendo o suficiente, se eu sou uma boa mãe, se realmente eu deveria estar nesse lugar. E para ajudar a refletir sobre esse assunto, trouxe aqui hoje dois profissionais com dois profissionais para nos ajudar a refletir sobre isso, né? Que é o Dr. Ivan e a Kelly. Eles são psicólogos e terapeutas especializados em MDR, uma abordagem terapêutica muito eficaz no tratamento de traumas e emoções. Isso aí, muito prazer, Carol, poder estar com você aqui nesse momento. Que alegria poder, de alguma maneira, auxiliar tantas mães que às vezes uma frase que a gente diga aqui pode ser o suficiente para que essa mãe possa ficar livre dessa culpa. Boa tarde, Carol. Obrigada pelo convite, por estar aqui, né, e poder colaborar de alguma maneira, né, assim como especialista em MDR, assim como mãe também, né, acho que esse bate-papo vai ser um bate-papo gostoso, né, espero poder colaborar um pouco aí. Legal, gente, muito obrigada, muito feliz por vocês estarem aqui, né, pra gente compartilhar um pouco e trazer mais acolhimento às mães, às vezes que colocam essa culpa nas costas e muitas vezes sem necessidade, né? E eu queria começar então com o Ivan, com uma frase que eu vi num para-choque de caminhão, né? Que dizia assim: não se culpe por atitudes alheias, né? Eu acho que no decorrer da vida assim a gente acaba trazendo coisas, né? Por causa do próximo e tal. E de uma forma geral, assim, o que é a culpa no ser humano? De uma maneira assim, bem geral, a culpa é o não se sentir bem, né? Seria mais ou menos assim, o se sentir extremamente ruim por expectativas que você não conseguiu executá-las, sejam elas internas ou sejam elas externas. É bem importante a gente lembrar que a culpa ela é necessária. Porque imagine se a gente vivesse em um mundo que a gente não sentisse culpa. Como que seria a nossa vida? Não haveria perdão, não haveria reconciliação, não haveria nada disso. E eu estava pensando, né, para fazer um paralelo acerca disso, é semelhante a você passar cera no seu carro, mas se você deixar espesso de cera, as pessoas vão dizer, olha quanta cera tem aqui. E aí, dessa forma, vai fazer com que o papel da cera não seja desempenhado. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo é o equilíbrio. Então, a culpa ela é necessária para que a gente reveja, porque às vezes a gente pode falhar em coisas pequenas, e esse sentimento de culpa é o que pode ajustar você, trazer você, para que você não venha falhar em coisas maiores. Então isso é muito importante. Então o sentimento de culpa ele é necessário, mas o problema é quando a culpa vira uma psicopatia, né? Então assim, uma doença na mente onde a pessoa tem os seus sentimentos entenebrecidos e a partir daquele momento a vida para. A vida para porque ele não tem força psíquica para levar a vida à frente, porque sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele sente o sentimento de culpa. Sentindo a culpa, obviamente que ele vai produzir muito menos. E aí a gente vai perceber que tudo pode ser um ajuste ou pode ser morte quando a gente está falando sobre culpa. A própria sobremesa, que se de repente você comer demais, aquilo já não fica extremamente saudável. Então você precisa comer pouco apenas, porque realmente é o que o teu organismo tolera. Eu vejo a culpa dessa forma. É importante a gente sentir que errou, mas infelizmente existem pessoas que elas acabam indo para uma área onde a culpa adoece por completo. E essas expectativas
externas ou próprias, quando elas não estão conformes à nossa cultura, aquilo que a gente pensa, a gente passa a se sentir mal. Mas no decorrer aqui do podcast, a gente vai encontrar soluções para isso. Isso é muito bacana que o senhor falou, que traz, né, a culpa saudável e a culpa exagerada, né? E na maternidade, às vezes, a gente acaba se sentindo muito culpada por não ter passado do horário da alimentação, do banho, do sono, né? Muitas vezes também a gente acaba absorvendo algumas coisas assim no sentido, um mais velho está te dando um conselho, você recebe aquilo como uma crítica, então a gente abre o nosso, né, se arma, né? Uhum. Então, agora eu quero falar com a Kelly, né, que além de psicóloga é mãe também. Sim. Como que a gente traz isso, como é que a gente pode trazer para a maternidade assim de uma maneira mais leve, ou essa vai ficar mais para frente, né? Mas assim, por que essa culpa ela acaba vindo assim como uma avalanche na nossa vida? É porque é o nosso serzinho, e quando nasce ali, quando meu filho nasceu, a primeira coisa que despertou foi um instinto de leoa. Ninguém toca, né, na minha cria ali. E é o medo de errar, né? Como que você traz isso para a maternidade? Eu acho que primeiro é importante a gente pensar, né, que a culpa, geralmente a gente tende a pensar a culpa como uma coisa negativa, né? Mas a culpa não necessariamente ela precisa ser uma coisa negativa, né? Porque vamos pensar o seguinte, se eu não sinto culpa, eu também não consigo regular esse comportamento como positivo, né? Então, vamos pensar como você disse, né? Eu deixei passar o horário do soninho, ou eu deixei esqueci, né, de fazer uma alimentação saudável, agora eu vou dar, né, qualquer bugiganga aqui para a criança para que ela não fique com fome, e aí eu me sinto culpada com isso, né? A culpa, ela vai fazer com que eu regule esse comportamento. Então, na próxima vez, para que eu não me sinta culpada, eu vou me antecipar a isso. Então, eu vou lá preparar um alimento mais saudável, né? Então, eu acho que a gente tende sempre a pensar a culpa como uma coisa negativa, mas não necessariamente a culpa ela é uma coisa negativa, né? Ela pode ser uma coisa positiva também. Algo que me sinalize que não está bem e que eu posso fazer a mudança de comportamento, né? Uhum. Na terapia, a gente trabalha muito isso, né? Agora, quando você me pergunta como que poderia ficar um pouco mais leve, né? Eu acho que fazendo essa leitura mesmo, a partir do momento que aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Acho que a partir do momento que a gente tem o positivo, a gente já começa a se culpar, né? Acho que não é nem quando o nenê nasce, né? Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, que até é o tema aqui, né? Uhum. Eu acho que muito antes disso, acho que quando a gente tem o positivo lá, a gente já começa a cuidar mais da alimentação, e se a gente passa mal, e se acontece alguma coisa, né? Ou tem aquelas proibições, às vezes... né? Às vezes numa festa, dei um golinho ali de um espumante, de alguma coisa que não poderia consumir, que todo mundo diz que não poderia consumir, aí eu começo a ser consumida pela culpa. Então, antes mesmo do bebê nascer, a gente já tem essa questão da culpa, né? Eu acho que quando a gente entende que a gente também está aprendendo a ser mãe, que é aquilo que a gente estava conversando também um pouquinho antes de começar, né? Todos nós estamos aprendendo a ser mães, né? A gente não tem manual de instrução, né? Então, a gente está aprendendo. Eu acho que quando a gente também se perdoa, né? Ver, poxa, hoje eu deixei passar, então, né? Não fiz uma refeição saudável. Tudo bem, hoje tá tudo certo, né? Não pode ser todo dia isso, né? Eu acho que essa leveza, ela vai vindo no dia a dia mesmo, e quando a gente pega a culpa como uma coisa positiva, né? Errei, então eu posso consertar isso de uma outra maneira. Eu acho que um dos maiores causadores da culpa é a expectativa que a gente coloca. Sim. Né? Por exemplo, quando você tá ali, teu positivo, né? Então, você tá com o teu positivo da gravidez ali você já começa a construir um castelo, né? Você começa a construir como o seu filho vai ser, fica imaginando, você começa a colocar ali tudo, listar, né? Vai seguir um cronograma. Só que quando o bebê real aparece, não é bem assim, real, né? Que ele chora, que ele, né? Ele não, enfim,
você começa a se frustrar e acha que está fazendo alguma coisa errada. Por exemplo, o meu filho, ele não dormia de dia. Ele não dormia de dia. E isso, para mim, foi muito frustrante, porque eu achei que ia vir o meu bebê e eu ia conseguir trabalhar normalmente. E aí eu fiquei no meu período em casa, trabalhava em casa, só que eu não produzia. E isso para mim foi frustrante, né? E aí eu acabava irritando ele, né? Porque ele era uma criança que ele não dormia de dia, então eu tinha que dar atenção para ele, tinha que, né? E aí, às vezes, você acaba ficando, assim, nervosa, né? E você, sei lá, tem atitudes que não deveriam fazer ali. E aí, a hora que a criança dorme, mas ali ele já berrou, ele já fez tudo. Aí ele dorme e você olha para você se olha e fala, você é um monstro. A culpa te consome nessa hora, né? Eu acho que... Porque, assim, o meu exemplo de bebê era minha irmã. Que a gente tem 14 anos de diferença, então eu ajudei a cuidar dela ali, eu não escutava ela chorar. E aí eu achei que meu filho ia vir igual, Sim. Né? Então eu acho que vai muito assim dessa expectativa que a gente coloca em cima de uma coisa que não pode não acontecer, né? Então ali a gente começa a se cobrar, por que meu filho não dorme? Porque ele é assim, né? Aí às vezes acontecia assim daí você vai lá e tenta forçar, né? E aí, às vezes, é pior. Por um bom tempo, eu fiquei tentando forçar ele dormir de dia, né? Até que eu aprendi que o horário dele dormir era das 5 às 6 horas da tarde. Olha só. Quando eu passei a fazer isso, poxa, ficou tão... né? Porque é um relacionamento, você tá aprendendo a lidar com aquele serzinho que acabou de sair dali. Porque daí os conselhos ao redor não deixa dormir, porque senão não vai dormir à noite. Aí a minha preocupação é, meu Deus, como é que eu não vou dormir à noite? Como é que eu não vou descansar para cuidar dessa criança, né? E eu acho que vem muito, né, da expectativa, assim, que a gente coloca, mas ele não vem com manual, ele não é um boneco, né? Então, eu acho que tudo... Isso é um exemplo de rotina, né, que a gente está colocando ali. Mas depois existem vários outros fatores, né, que podem acarretar isso. Às vezes você, por exemplo, você me idealizou ali que vai ser uma família feliz e tal, mas pode ser que não aconteça. E daí como lidar com isso? Porque a gente tem muitos casos, né, de mães solos, né, mães solteiras que às vezes precisam estar ali cuidando do seu filho sozinha, e elas acabam ficando sobrecarregadas. Como que a gente poderia, assim... Uma receita não tem, né? Mas, assim... Como que a gente consegue fazer entender isso, né? Como que a gente pode trabalhar a nossa mente e entender isso? Que a gente faz o que é possível, o que dá, Sim. né? Na psicologia, a gente costuma dizer, né, que tem um bebê imaginário e o bebê real. São duas coisas totalmente diferentes, né? Então, o bebê imaginário é aquele perfeitinho, que dorme a noite toda, né? Que se alimenta normalmente, né? Que é aquele bebê perfeito. Realmente, o bebê lá dos cinemas, né? Que até tem um ditado que diz, né? Nossa, eu dormi igual um bebê, né? Quando é que um bebê dorme realmente a noite toda, Sim. né? Daquela maneira. Não existe. E tem o bebê real, né? Que é esse bebê que chega com as suas próprias demandas, né? Que é o bebê que chora, o bebê que tem cólica, o bebê que às vezes gosta de dormir na cama, o bebê que troca o dia pela noite, né? Eu acho que quando a gente entende, né, que nós criamos, sim, um bebê imaginário, né? Esse bebê perfeito, né? E que esse bebê que chegou agora é um bebê real, a gente mesmo vai respeitando essas diferenças, né? E aprendendo, como você mesmo falou, né? Eu vou entendendo como é que o meu bebê funciona, né? Então, meu bebê gosta de dormir de tal horário a tal horário, né? O meu bebê tem cólicas, né? Ou eu não posso, né? Porque tem aquela famosa, que também traz muita culpa, né? A famosa frase, né? Que a gente é responsável pelas cólicas que dão nos bebês, né? Se tomar ou se comer tal alimento, isso vai gerar um mal-estar no bebezinho, e a gente vai nos corregulando para regular o bebê. Então, eu acho que quando esse bebê real aparece,
a gente vai se relacionando com ele no dia a dia. Eu tenho um pediatra que ele falava assim, ele diz, toda mãe diz que o bebê não vem com manual de instrução. Ele diz, eu digo que isso não é verdade, porque o bebê vem com manual de instrução, é que a gente não tem maturidade para ler, porque cada bebê tem o seu manual de instrução, que é isso que você está dizendo. O meu filho gosta de dormir das 5 às 6. O bebê da minha irmã gosta de dormir o dia todo. O outro não dorme a noite toda, né? Então, cada bebê vai ter a sua maneira de funcionar. E aí, nós, né, tendo essa noção de que que esse meu bebê é um bebê real, de que sim, ele vai chorar, ele vai ter as suas diferenças, não dá para ficar fazendo essa disputa, né, do bebê que dorme bem, o bebê que come bem, o bebê que faz isso, o bebê que andou antes, o bebê que engatinhou depois. Vira uma disputa, né? Até uma disputa entre as mães, né? Eu acho que quando a gente entende isso e começa a prestar atenção nesse bebê real que eu tenho, fica tudo muito mais fácil. Né? E ambos estão em aprendizado. Exatamente. Né? Ambos estão em aprendizado. Tanto a mãe criança quanto o bebê. quanto a mãe também, né? E aí, assim, tem as regras e as contingências. As regras é aquilo que você viu na novela, é aquilo que você viu da tua irmã. Leu no livro. É aquilo que você leu no livro. Mas criar um bebê, criar uma criança, a gente se ilude achando que a gente tem controle sobre aquilo. Mas nada nós temos controle. E o que a gente precisa aprender é conviver com as contingências da vida. Uma amiga minha, ela falava assim que a maternidade ela é singular. Ela não adianta. O que funcionava para mim, a gente tinha um grupinho ali que a gente engravidou tudo meio junto, né? E aí eu não sofri nada na amamentação. A minha outra amiga, ela sofria demais. E aí o que acontecia? Quando você tem que levar ali o bebê nas consultas pediátricas ali, né, no início, que é de rotina. E aí não ganhava peso porque não estava mamando direito, né? E aí existem profissionais e profissionais, né? E aí eu lembro que ela me mandou um áudio muito frustrada porque ela não estava conseguindo amamentar direito. E aí foi na consulta e o bebê não tinha ganhado o peso suficiente, né, que deveria ter. Mas aí, no caso ali, quem fez o atendimento dela, assim, foi muito rude com ela sobre essa questão, né? Aí, tipo, eu lembro que ela me mandou um áudio, ela falando que ela tava se sentindo péssima por causa daquilo, né? E aí a gente, muito ali nas redes sociais, a gente vê muitas coisas. Não pode o bico de silicone, não pode não sei o que, nananana. Aí você fica pensando assim, meu Deus, mas essa criança precisa comer, né? Você precisa... Sim. O que é pior? Dar o bico de silicone, dar no copinho, ou dar fórmula, o que faz, né? Aí eu lembro que, como eu não sofri na amamentação, para mim foi tranquilo, eu falei, amiga, se ela tá mamando bem com o bico de silicone, deixa o bico de silicone. Sim. Né? Não tem... Mas é que a gente entra numa neura, assim, de se cobrar, de... Meu Deus, um bico de silicone vai prejudicar a fala da criança, vai deixar ela... Não vai pegar o seio depois, né? Se tirar. Mas aí eu acho que a gente tem que colocar na balança o que... colocar na balança o que é melhor para a mãe nesse momento. Sim, porque a mãe ela precisa da sanidade, ela precisa estar bem emocionalmente para poder cuidar da criança, né? Eu lembro também que ali em outra situação ali no nosso grupo também tinha uma outra mãe também que não estava dando conta de dar o peito, né? É o mais indicado. Sim. Mas se isso está afetando o teu emocional, vamos partir pro que funciona, né? Como que você lidou, assim, com a tua maternidade? Algum assunto específico, assim, que você começou a entrar numa... O meu bebê, né, ele chorava a noite toda, né? Então, ele não dormia, eu não sei o que era dia ou o que era noite, né? Porque tudo se misturava.
Então, ele chorava dia e noite, foi assim até os 4 meses, né? Todo mundo dizia, quando chegar ao 4º mês, muda. Eu falava, gente, esses 4 meses nunca passam, né? Porque uma noite perdida, né? A gente até vai. Agora, 2, 3 meses, né? Sem dormir, era muito cansativo. Então, eu lembro que eu colocava ele no sling, né? Eu carregava ele no sling e ele chorava dia e noite. E aí, chegou uma hora que eu tava tão cansada, sei lá, ele já tinha uns 30 dias, eu acho que tava tão cansada. E eu deitei no sofá, eu sentei no sofá e ele dormiu. E aí eu falei, nossa, ele dormiu de madrugada, isso 4, 5 horas da manhã. Falei, ai, que bom, ele dormiu, né? E eu tava cansada e eu fui me encostando no sofá, assim, ele... Falei, meu Deus, cara, o que você quer de mim, né? Você quer minha alma? Que você já tá grudado em mim, né? Então, pra mim, a privação de sono foi o pior de todos. E aí eu lembro que tinham aí as comparações entre amigas, né? Eu tinha uma amiga que tinha ganho um bebê fazia uns 3 meses antes e a outra que tinha ganho um bebê uns 6 meses antes. E eu comentava porque eu chegava a chorar, assim, né? De tamanho desespero, porque ele só chorava. E aí levava no médico, né? O meu ex-marido, o pai dele é médico também, então ele dizia, é maturação intestinal isso, né? Por isso que leva-se 4 meses, né? Porque alguns bebês precisam, né? Dessa maturação intestinal. E eu não entendia isso, porque eu queria simplesmente só dormir, né? Porque ele só chorava muito. E aí essas minhas 2 amigas, eu chorava contando para elas, e aí uma falava, mas o meu bebê dorme maravilhosamente o dia inteiro e a noite inteira, nem parece que eu tenho bebê. E a outra falava, eu também, a minha bebê é maravilhosa. E aí eu sentia como se fosse uma disputa, né, de quem tinha o bebê mais perfeito. E eu não tinha um bebê perfeito, eu tinha um bebê real, que chorava muito, né? Então isso para mim foi muito difícil, até que chegou o 4º mês e realmente, né, virou ali. Ele fez 4 meses, no dia 12, no dia 13 ele começou a dormir aí um pouquinho mais de dia e um pouquinho mais à noite. Então, para mim, a privação de sono foi a parte mais difícil, mesmo sendo psicóloga, mesmo sabendo, né, já tendo muitas crianças na família, já estava um pouco preparada para isso, mas não para tanto. Então, eu acho que quando a gente se depara com esse bebê real, que não é aquele bebê que a gente tinha as referências e nem o bebê imaginário, fica muito mais difícil da gente lidar. E você, Iva, como é que você lidava quando a Mari, por exemplo, estava ali? Porque tem coisas que é só a mulher que consegue resolver com o bebê, né? Você sentia alguma coisa dela, assim, no sentido de você via que ela se cobrava demais de alguma coisa? Ou o Andrezinho foi tranquilo? Teve uma cena no hospital, assim, que trouxeram ele ali do parto. E aí passou alguns minutos, ela queria dar mamar para o André. E o André não conseguia captar o bico, né? Fazer a sucção. E ela começou a chorar, desesperada. E como que eu ajudei? Apertando o botão e chamando a enfermeira. E a enfermeira chegou e disse assim, calma, fique tranquila. Ele tem uma resistência de 48 horas para poder pegar o bico do seio. Então, calma, relaxa. Então, é assim, a gente precisa estar sempre ali dando suporte, não só para a criança, mas também para a mãe, né? Então, isso é muito importante, que nem todas as mães têm o suporte quando o marido está junto, né? Que aí entra uma outra situação de uma culpa, de mães solteiras que às vezes não têm o apoio da família. Então, nos meus atendimentos, eu trabalho muito com 2 tipos de mães. A primeira mãe é que, olha, a minha mãe e a minha sogra não saem de cima dizendo como que eu tenho que fazer, como que isso, como que aquilo. E um outro extremo é o seguinte, a minha mãe até hoje não veio ver ele aqui, ou a minha sogra não esteve comigo no hospital. Então, são esses 2 extremos que a gente trabalha muito em consultório. Eu acompanho muitos perfis nas redes sociais, né? E ali a gente vê de tudo, né? A gente vê mães que lutam sozinhas e muitas vezes tem que deixar seu filho o dia inteiro na creche, eu tenho que, né, deixar com vizinha, enfim. E essas mães, elas ficam, né, na batalha e elas acabam se sentindo culpadas, assim, pelo fato de não conviver tanto com o filho ali, né? Só que o que eu vejo, assim, é o que tem, né?
Não tem como você se livrar do seu filho, né? Você tem que carregar ele. E às vezes eu acho que a gente fica pensando assim que você nunca está fazendo o suficiente, né? Pelo seu filho ali. Mas você está fazendo o suficiente. O difícil é a gente entender isso, né? O meu filho, ele vai fazer 3 anos, né? Quando a gente estava conversando, eu tem coisas que eu vejo que eu exagerei demais, né? Eu peguei... você pega meio ranço de algumas pessoas, assim, por causa de um comentário, alguma coisa, porque a gente idealiza uma maternidade perfeita. Sim. Né? A gente quer fazer tudo certinho, mas a gente não vai fazer, né? Não tem como. E às vezes, no caso das mães que são sozinhas, né, elas se cobram muito, mas, poxa, tá fazendo o que dá, né? E aí elas começam a se comparar com aquelas mães que tem ali a família tudo certinho, tem uma né? rede de apoio, né? Tem uma rede de apoio, né? E na internet tem muito, assim, essas coisas das telas, do doce, né? Da criança, doce até os 2 anos de idade, antes dos 2 anos de idade não pode dar e tal. E aí, às vezes, eu digo por mim, porque eu tentei, eu olhei muito para isso, né? Eu não queria ter dado doce pro meu filho antes dos 2 anos, mas chegou um ponto que, poxa, eu chegava lá, o senhor, meu pai, trouxe uma bolachinha, uma bolacha recheada. Você vai cortar ali, né? Não tem como ali você... Você pode colocar os seus limites também, né? Mas eu idealizei uma mãe que eu ia fazer tudo certinho. Mas a minha vida não se encaixa nessa de ter aquela rotina perfeita, de ter um bebê que não vai ver tela, que não vai comer doce, que não vai ter, né? E a gente tem mães, muitas vezes, que a única rede de apoio dela é a tela. Exatamente. Né? Então, eu acho que vai muito, assim, da gente entender a nossa realidade, né? E não ficar se comparando com a mãe A, a mãe B, né? Que tem toda uma rede de apoio, né? Sim. Né? Então, eu acho que essa culpa materna, assim, a gente tem que aprender. Ela chega sem pedir licença, né? Mas eu acho que quem tem que colocar o limite nessa culpa é você. Exatamente. Sempre pensando que a gente sempre está fazendo o melhor, né? E aquilo que a gente consegue fazer naquele instante, né? Porque é claro que às vezes a gente consegue olhar, né? Eu, hoje em dia, mãe de uma criança de 8 anos... eu consigo olhar e pensar, poxa, eu poderia ter feito melhor. Sim, eu poderia ter feito melhor porque a Kelly, que é hoje, passou por tudo aquilo, né? Tem outras experiências e um outro olhar, né? Então, sim, poderia ter feito melhor, mas naquele momento o que eu fiz era o meu melhor. Era o que eu conseguia fazer. E quando a gente se respeita nesse sentido, eu acho que, sabe, fica muito mais fácil, muito mais leve a culpa, né? De pensar que hoje em dia eu estou fazendo o melhor que eu consigo fazer para o meu filho, né? Daqui a uns 10 anos eu posso olhar e falar, poxa, poderia ter feito diferente. Poderia, mas nesse momento é o melhor que eu consigo fazer, né? Eu lembro que teve um episódio que estava passando uma situação meio complicada e sabe quando qualquer pingo enchia, transborda, né? E aí passou na minha cabeça, mas só passou. Eu falei... Eu vou dar o meu filho pra morar com você. No caso, o pai dele, né? Pensei comigo, né? Porque eu não tô fazendo o suficiente. Porque eu tava passando um ponto de estresse, assim, muito. Porque a maternidade sozinha... Quando eu falo sozinha, assim, no meu caso, não é sozinha sem ninguém para ajudar. Tem os avós, tem os tios que ajudam, tudo ali. Só que é o dia a dia. Que é muito pesado, né? Que é desgastante. A rotina diária que cansa, na verdade, né? Eu lembro que ele tinha ali por volta de uns 8 meses, que ele tinha, 8, 9 meses. Tinha dia que eu queria chegar em casa, eu queria somente tomar um café ou tomar um banho sossegado, né? Ele é um bebê muito bonzinho, assim. Ele sempre foi um bebê muito bonzinho, só que ele demandava muita atenção. Mas é alguém que você precisa dar atenção, né? Não é só você mais, né? Diferente de antes de ter filhos, né? Você chegava em casa, deitava no sofá e era só você,
você tem um bebê, você tem que dar conta de um outro ser, né? Sim. Alimentar, dar atenção, né? Suprir as demandas, né? E aí eu lembro que isso foi pesando tanto, assim, várias situações, assim, porque às vezes ele estava chorando, às vezes ele não estava num dia legal, então era aquele dia que você ficava ali 2 horas tentando fazer ele dormir. Quando ele dormia, você colocava no berço, não dava 5 minutos, ele chorava. E às vezes você estava lá no meio do banho com a cabeça ensaboada, né? Então, e aí você entra num estado de estresse, assim, né? E você, sei lá, às vezes você acaba gritando, você acaba, meu Deus, o que você quer? Né? E depois que tudo silencia, porque o silêncio é o que faz a gente repensar ali, né, em tudo. E você pensa assim, eu não estou fazendo bem pro meu filho. Eu acho que é melhor eu dar ele para alguém cuidar, porque ele não merece passar por isso, porque ele é uma criança, né? Só que também, pô, você estava num pico de exaustão, né? Você não é isso, né? Você não é o tempo todo, não é o né? Foi um momento, né? Isso. E eu lembro que daí eu pensei assim, sabe? Eu falei, eu vou dar, porque não dá, eu estou sendo uma péssima mãe. Estou sendo... Mas aí passou, né? Sempre passa, sempre né? Nada passa. melhor do que uma noite bem dormida no meio. Dorme que passa, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a realidade de todas as mães, essa culpa ela vai vir, né? Mas a gente precisa, assim, não existe uma receitinha, né? De como se livrar disso, né? Mas é aquela coisa, a gente vai aprendendo todos os dias a ser mãe, né? Exatamente. O meu filho vai fazer 3 anos, quantos saltos de desenvolvimentos ele teve? Tipo, um mês funcionou uma coisa, o próximo já não estava funcionando. Tudo muda, né? Quando a gente está aprendendo, muda. Exatamente. Quando você assim, não, agora estou dominando. Ponto. Vem um salto de desenvolvimento. Um outro ciclo ali e ele... Poxa, aquilo que fazia já não estava funcionando mais. E aí vem a frustração. Aí você pensa assim, até tem uns memes na internet que fazem sobre essas coisas do salto de desenvolvimento, que a mãe, coitada, fica desgastada. Mas a maternidade, ela é isso, né? Exatamente. Ela é negar a você mesmo para cuidar daquele ser que também tá aprendendo a ser humano. Exatamente. Mas eu acho que por isso, sabe, eu vou falar por mim, né? Além de ser psicóloga, eu sou paciente há muitos anos, né? Eu faço terapia há muitos anos. Então, a terapia salva a gente nesses momentos, né? Eu lembro, meu filho tinha... Então, como ele não dormia, né? Ele chorava dia e noite. Eu lembro que ele tinha, acho que uns 10 dias, mais ou menos. Eu falei pro meu ex-marido, eu preciso ir pra terapia. Eu preciso ir para terapia. E naquela época, né, era só terapia presencial, né? Hoje em dia eu faço a terapia online. Mas eu lembro que ele ficou no carro com o bebê chorando 1 hora. Né? E eu fui para terapia. Porque eu precisava daquele espaço, falar, né, sobre todas essas mudanças, né? De como demanda um bebê, né? Ainda mais para a mãe, né? Porque ela é detentora do mamar, né? Do leite, do sustento da criança, além de tudo, né? E então acho que a culpa vem, né? Eu me sentia culpada porque eu só queria descansar, eu só queria dormir, eu só queria conseguir tomar um banho de 10 minutos, né? Eu consegui ir no banheiro, né? Sem que o bebê chorasse. E eu lembro que eu fui para terapia. Então, eu lembro que as sessões de terapia me salvaram também muito desse caos, sabe? Assim como vem muitos pacientes, né? Nesse período, que acabaram de ter bebê e que também estão se sentindo culpadas, né? Eu acho que a terapia nos salva muito desse caos aí. Nos dá um lugar de fala, sem julgamento, né? Porque se a gente vai falar pra mãe que tá muito cansada, a mãe às vezes vai dizer, mas eu criei 5, é assim mesmo. Vai reclamar pra sogra, mas por que você teve filho? Então, você não estava preparada? Vai falar pra uma amiga, vai ter as comparações, né? Agora, se você vai para terapia, lá não. Lá você vai ser acolhido, lá você vai ser ouvido, lá não tem o julgamento, né? E é disso que a gente precisa quando a gente está nesse caos na maternidade, né?
principalmente se a gente é mãe solo, né? Precisa ser acolhida, né? E às vezes é só na terapia que a gente vai conseguir. A nossa rede de apoio, às vezes, não consegue enxergar isso, né? De que a gente só quer falar, a gente não quer ser julgado. Exatamente. Tipo, às vezes você não quer... Não é que você não quer uma solução, você só precisa falar. Exatamente. Né? Você só... Poxa, eu tô cansada, né? Porque você era de um jeito e, de repente, você teve que... E muda 100% a vida, muda, né? Não tem como. Hoje, o que você... Se uma mãe chegasse aqui agora para você, não como psicólogo agora, mas como mãe, o que você falaria para ela, assim... uma mãe cansada. Aquela frase tradicional que a gente ouviu muito, calma que isso passa. Isso passa. Né? Porque acho que não tem mãe que não ouviu isso, né? Sempre quando a gente tem um bebê, a gente fala, pois é. Daí vem as mães que já têm bebês maiorzinhos e falam, calma que passa, né? Passa, realmente passa. Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar no ar, né? É o melhor, é o trabalho, né, mais cansativo do mundo, mas é o melhor e o mais recompensador. Então, passa. A gente só precisa de um pouco de calma, acho que se respeitar, né? Prestar um pouquinho mais atenção nessa relação, no que o bebê está dizendo, no que o bebê tá pedindo, no que você precisa também. Às vezes o que a gente precisa é de algumas horinhas de sono, se tem alguém para ficar com o bebê, né? Às vezes o que a gente precisa é de uma amiga para conversar, de uma sessão de terapia, né? Mas passa. E outra coisa também importante, que é assim, nós estamos trabalhando aqui por um olhar sobre a mãe e o filho, a mãe e o filho. Sim. Mas quantas mães que estão nos assistindo agora, que terminando de ouvir a nossa conversa aqui, o nosso podcast, que teriam a possibilidade de olhar para suas mães de um olhar diferente. Sim. Nossa, isso... Porque às vezes há muros, né, por alguma coisa que de repente separou você e a sua mãe, mas só no que nós estamos comentando aqui, por que não, assim que termine o programa, chegar, pegar o telefone e dizer, mãe, quero te agradecer por todas as coisas que você nem lembra, mas que você deixou de existir para que eu pudesse existir. Então, acho que isso é muito bacana também, é uma cura para a alma entre essa tríade, né? Filho, mãe e avó. Então, acho que é muito bacana a gente poder também levar esse olhar para que muitas mães que estão nos assistindo, se você observar e colocar na balança aquilo que separa você da sua mãe, se você colocar no outro lado da balança o que ela já fez por você, você vai perceber que isso pode ser que não signifique muito diante do sacrifício que ela fez em poder cobrir e cuidar você de todas as formas. Depois que a gente vira, a gente começa a entender mais os pais e mães, né? Que tem aquela frase, né, que a mãe fala, quando você for mãe, você vai entender. E a gente acha que está tão distante, né? Exatamente. E de repente chega rapidinho. Gente, quero agradecer do fundo do meu coração aqui pela presença de vocês. Achei que foi bem bacana a nossa conversa. Eu acho que o que a gente comentou aqui, muitas mães falam e às vezes elas sentem um certo peso em sentir, né? Sim. Né? Mas o sentimento ele vai vir, não tem como negar, né? E eu queria deixar um espaço para vocês, divulgar o trabalho de vocês, né? A gente é daqui de Curitiba, mas também vocês fazem atendimentos online, né? O Ivan pode falar um pouquinho do seu trabalho, suas redes sociais, para o pessoal te seguir aí. Então, eu estou lá no Instagram, Psico Ivan Luiz Rosa. O arroba vem antes ou depois? Antes. Vem antes, né? Então, arroba Psico Ivan Luiz Rosa. E nós atendemos no modo presencial e também no modo online. Eu atendo crianças e também adultos, tanto homens como mulheres, e facilitou bastante esse atendimento online, porque a gente consegue hoje atender pela abordagem EEMDR, que é a dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. A gente consegue atender também de maneira online
e fica muito legal, muito bacana o atendimento. E além da nossa abordagem, minha e da Kelly, ser uma abordagem muito rápida para tratar situações, tanto de situações traumáticas, de culpas, de procrastinação, mas nós também atendemos atletas de pontas, jogadores de futebol, ginastas, enfim. É muito bacana. Então, quando a gente procura uma terapia no tempo oportuno, é possível se livrar de situações como, por exemplo, uma pessoa que eu atendi, que ela conviveu, porque aquilo que pode ser bobo para o outro, para mim pode ser um sofrimento intenso. Eu lembro que eu atendi uma moça não, né, uma senhora, e ela já tinha 60 e poucos anos, e ela carregava um peso que um dia ela estava brincando com um pintinho que ela ganhou, e ela pegou o paninho e jogou no pintinho, tirava dele, jogou, e uma hora ela jogou e quebrou o pescocinho do pintinho, e passados 40 e poucos anos ela carregava ainda essa culpa. Agora pensa na complexidade humana, da mente humana. Se uma pessoa sofreu por décadas por isso, no sentido eu sou culpada, eu fui culpada, imagine trabalhar então com uma criança, né? Então é bem mais desafiador. Por isso a terapia está aí, tem muitos profissionais extraordinários que podem executar um excelente trabalho. Bem, eu também trabalho com a terapia do MDR, né, que nós fazemos reprocessamento cerebral. Então, ela é uma terapia diferenciada das outras terapias de escuta, né? Então, por isso que ela é tão eficaz, né, no tratamento de traumas. Então, eu atendo crianças, adolescentes e adultos também no consultório. Eu tenho um consultório, né, nós temos um consultório em Curitiba, um consultório em São José dos Pinhais e atendimento online também, né? O meu Instagram é psico.kellyoliveira, né? E lá tem o meu contato também, e ficamos aí à disposição para ajudar mães culpadas ou não culpadas, né? Para facilitar aí. Bacana, gente. A gente vai deixar na descrição ali do vídeo, né, o endereço das redes sociais deles, o contato deles. E esse foi o nosso podcast, e eu queria dizer para você o seguinte: você é a mãe que teu filho precisava ter. Então, assim, você vai sentir culpa, mas bota um limite na culpa para que ela não se sobressaia, porque você é a mãe que teu filho precisa ter, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.